Olá a todos, eu sou a Darpiela e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu hoje trago-vos um vídeo que eu já venho a prometer há bastante tempo e que me tem sido 1000 vezes pedido. Eu peço desculpa desde já por este atraso. Na verdade, eu já gravei todo o processo já em maio ou abril deste ano, só que, entretanto, eu nunca mais tive tempo para ver os clipes e estruturar o vídeo e pensar em como é que vos ia apresentar isto. Mas, enfim, aqui está o vídeo, finalmente. O vídeo sobre como é que eu pinto as madeiras aqui de casa, a madeira da janela, as portas, os armários, como é que eu faço todo este processo. Porque quem já me vem a acompanhar desde 2016, que foi nesse ano em que eu me mudei para aqui com o André, no ano em que casámos e tudo mais, já desde essa altura que eu tenho vindo a fazer gradualmente todo este processo, toda esta transição. As madeiras estavam mesmo muito escuras, era aquele castanho assim mesmo muito escuro, muito carregado, que nada contra, eu sei que há quem goste, pronto. Atenção, eu é que pessoalmente eu adoro tudo que é em branco, em cinza, transmite-me assim paz, sei lá, dá-me assim uma leveza na alma, estar assim tudo claro e tudo branco e tudo, pronto, enfim. E então eu não conseguia conviver com aquela cor de portas e de armários e de janelas, eu não conseguia mesmo. Então eu na altura andei a pesquisar por todo lado como é que se pintavam madeiras. Eu sempre achei que ia ser um processo muito arriscado, porque é algo que eu nunca fiz, eu nem sequer sou muito de artes visuais e não tenho jeito para artes manuais, nem nada do género. E portanto eu estava com algum receio que isto corresse muito mal e que eu, no final de contas, acabasse por estragar as portas, os armários, as janelas, enfim, todas as madeiras aqui de casa. Mas felizmente o processo correu muito bem, eu estou muito satisfeita com o resultado. Não é um resultado profissional, obviamente, os profissionais fazem bem melhor que eu. Eu na altura, essencialmente, o que mais me ajudou foi vídeos no YouTube. Eu encontrei um canal de YouTube de um senhor que explicava todo o processo. Eu até vos posso deixar o link cá em baixo. Ele explicava tudo e eu senti-me super capaz. Isto às vezes pode correr muito mal, mas eu realmente senti-me muito capaz e fiz também, e estou muito satisfeita. E espero que este vídeo seja útil, seja interessante e, portanto, se vocês quiserem saber como é que eu pinto as madeiras aqui em casa, portas, janelas, armários, continuem a assistir. Este fim de semana eu vou começar a pintar aquela porta. Como vocês podem ver, está a destoar bastante do resto da decoração, não é verdade? Estão a ver a diferença? Vejam só, o armário já pintado. O armário era da cor da porta, estão a ver? Fica super diferente, o espaço fica super aberto e eu pessoalmente acho que é muito mais bonito. Quero então começar por vos dizer que eu compro o material essencialmente no Leroy Merlin e no Aqui. São os sítios que eu acho que são mais práticos para comprar este tipo de coisas. Mas começando então pelo essencial, em primeiro lugar, o que vocês têm que fazer é preparar o ambiente. Ou seja, vocês têm que preparar o sítio onde vocês vão fazer a vossa pintura. No caso de uma janela, portanto, na zona ao redor daquele sítio que vocês vão pintar, vocês têm que isolar sempre o chão, isolar sempre bem os contornos da janela. Vocês se tiverem algum móvel por perto, eu aconselho-vos a afastar um pouco ou então cobrir com lençóis. Portanto, vocês precisam de lençóis, de cartões, de jornal, papel de revista, enfim, tudo para que vocês não sujem, não manchem nenhum tapete, nenhum móvel e evitar ao máximo que vocês sujem o vosso chão. Há pavimento que é muito fácil de limpar, como é o caso do meu, que é uma tijoleira, mas se for um chão em madeira, acho que não convém mesmo deixar cair nenhuma tinta. Dá para tirar, mas acho que é de evitar, portanto, isolem sempre muito bem o ambiente. Neste caso que vos estou a mostrar, em que eu estou a pintar uma porta, como é óbvio, eu vou ter que tirar a porta do sítio para a pintar. E neste caso eu pintei aqui na sala mesmo, e eu pintei aqui na sala porque já estou muito habituada já estou um pouco habituada a isto, então já tenho bastante cuidado a manusear a tinta e tudo mais, e então eu não estava com muito receio que ela me caísse no tapete ou em algum móvel, porque eu realmente tenho muito cuidado a mexer nas coisas. Mas se for a vossa primeira vez a pintar uma porta, eu aconselho-vos a levarem a porta para tipo uma garagem, um sítio que vocês saibam que não vão estragar nada. Estão a perceber? O André estava a dormir a sesta. O André está cheio de vontade. O André adora fazer isto. Só que não. Lá está. Já está? Portanto, agora tenho que... Aqui vai ela para a sala. Vou pintar esta porta aqui na sala, no chão da sala. Como vocês podem ver, pus aqui cartões, estão a ver? Neste caso, então, eu também vos vou explicar aqui que eu coloco sempre, estão a ver ali uma lata de tinta debaixo da porta, pronto.
Está aqui esta lata de tinta, é uma lata de tinta qualquer que eu tinha para ali. Eu coloco sempre as portas do armário ou das divisões em cima de qualquer coisa. Isto é uma lata de tinta, mas podia ser outra coisa qualquer. Para quê? Porque me dá jeito a porta estar levantada, porque se ela estivesse diretamente em contacto com o cartão, quando eu fosse pintar estas partes aqui, estas laterais, o que ia acontecer era que a tinta basicamente ficava colada aqui ao cartão e depois quando vocês retiram fica muito feio. Portanto, convém que a porta esteja suspensa, digamos assim, para vocês conseguirem pintar corretamente estas laterais, tá? Bem, depois de prepararmos o ambiente, de tirarmos a porta, está tudo no espaço já organizado para começarmos a pintar, o que temos que fazer é isolar as ferragens, ou seja, isolar a maçaneta, o puxador, isolar as dobradiças. No meu caso, nesta porta, eu isolei as dobradiças com fita de pintor e com a ajuda de uma tesoura para cortar tudo à medida, para ficar tudo bem isolado. E basicamente foi isso. E relativamente ao puxador ou à maçaneta, eu decidi desencaixar porque me facilitava muito mais o processo. Mas vocês também podem pintar à volta, só que eu acho que o acabamento fica melhor se vocês tirarem o puxador, mas isso fica ao vosso critério. Mas sim, acho que isso é super importante, portanto é uma coisa também muito simples de fazer. O isolamento é essencial, obviamente, para ficar com um acabamento mais bonito e mais perfeito. Vocês não querem chegar ao final do trabalho e ter o puxador da porta, a maçaneta toda pintada, cheia de pingos de tinta e toda feia, portanto isolem muito bem e isolem assim com muito rigor, mesmo certinho, que é para depois vocês no final, quando tiram aquela fita de pintor, ficar tudo bonitinho, tudo direitinho, com os contornos perfeitos. Muitas pessoas na altura em que eu comecei a pintar, portanto aqui as madeiras em casa, me perguntavam se eu lixava a superfície da madeira antes de a pintar, e sim, é o passo seguinte, é lixar a porta, a janela, enfim, a madeira. Vocês têm que lixar a superfície. Para quê? Principalmente no meu caso, que é uma madeira maciça e envernizada, eu tenho que raspar sempre a porta, lixar sempre a porta para tirar aquela camada de verniz, porque se vocês pintarem por cima, a tinta não adere tão bem. Então, o que vocês fazem, se a vossa porta for de madeira maciça, envernizada, vocês passam uma lixa. Pode ser uma lixa em esponja, como eu mostrei no vídeo, pode ser uma lixa em folha, é só cortar à medida da vossa mão e vocês passarem. É muito simples, é só passar por toda a superfície da porta. E não é preciso também estar ali, é só passar de leve até vocês sentirem que aquela camada mais brilhante, aquele verniz desaparece, fica a porta mais baça. Depois disso é só passarem uma vassourinha, retirarem todo o pó e está pronto para pintar. Em primeiro lugar, vocês vão aplicar o primer, que é uma tinta basicamente é uma tinta assim que vai preparar a porta para receber a cor que vocês depois querem aplicar. O primer costuma ser assim branquinho e basicamente, no meu caso, que eram portas escuras, já dá logo uma base mais clara para a tinta que vocês querem aplicar. Vamos então passar para os materiais agora para pintar. Vocês precisam de uma destas plaquinhas aqui de pintar. Então, uma coisinha destas, a minha está horrorosa, horrenda, mas já teve muito uso, como vocês conseguem ver. Depois, o que é que vocês precisam? Os materiais que vocês precisam. É assim, eu tenho uma coisinha destas aqui, o que é isto? Isto serve para duas coisas, para abrir latas de tinta, porque ao início é difícil abri-las, então vocês engatam isto e conseguem abrir. E depois, isto também serve para vocês mexerem a tinta. Eu costumo usar sempre um pincel destes pequenos para as portas e para os armários, portanto, assim, deste género. E depois, para estas portas, o que eu também uso são estes rolinhos aqui. Vocês podem comprar este conjunto e depois podem comprar também individualmente as cabeças. Isto aqui dá jeito para superfícies amplas e lisas, tipo o centro da porta, e o pincel eu uso naturalmente para os detalhes, não é? Para aqueles relevos, mas pronto, sobre isso vocês já veem mais ou menos como é que eu pinto. Vamos então começar com o primer que eu estou a usar, mas usem o que vocês entenderem. Mas o que eu estou a usar é este primer aqui, é um primer universal, ou seja, dá para madeira, dá para paredes, dá para PVC, dá para metal, gesso, cimento, enfim, dá para várias coisas.
Eu comprei este universal, mas também há primers específicos de madeira, obviamente. Este é da Luxans, que é tipo uma espécie de marca branca do Aki, que eu gosto bastante desta marca. Vocês só aplicam mesmo uma camada desta tinta, que é o primer, e depois passam para a tinta propriamente dita, aquela que vocês selecionaram para pintar, a cor que vocês selecionaram para pintar a porta. Portanto, o primer só passamos uma vez, que é o que vamos fazer já de seguida. Certifiquem-se que o primer é para madeira, porque há primers para paredes, há primers para metal, para PVC, enfim, há de tudo. E, portanto, tem que ser um primer de madeira e lá está, é só aplicar uma camada fina com os rolos ou com o pincel, dependendo da zona. E, portanto, é muito simples e não tem que ser nada de muito perfeito. As primeiras camadas são só mesmo para anular aquela cor escura, no meu caso, que era uma porta de uma cor escura. Mais para o final é que vocês têm que estar com mais detalhe a pintar, mas as camadas iniciais vão sempre ficar feias, vai sempre parecer super feio, super manchado, vai parecer sempre um horror, percebem? É normal. À medida que vocês vão construindo a cor, depois vai ficando muito mais perfeitinho. Portanto, não se assustem com as camadas iniciais, principalmente a do primer, que fica sempre assim com um aspecto muito estranho. Bem pessoal, para já está assim então, já pintei estas duas zonas assim mais amplas, que são as mais fáceis de pintar, por assim dizer. Eu gosto sempre de começar por essas partes, porque são bastante amplas, faz-se muito rápido. Agora, a seguir estas duas partes mais amplas, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo ir com, portanto, o pincel, que aqui está ele, costumo ir com o pincel, com um pouquinho de tinta, pintar, portanto, esta zona aqui. E basicamente o que eu faço com um pouco de tinta é apenas isto. Em movimentos, como já vos expliquei, de vai e vem, ok? Para ficar tudo com o melhor aspecto. E para que a tinta penetre, portanto, nesta ranhura aqui, em que faz este ângulo de 90 graus, ok? E, portanto, eu faço isto toda à volta da porta, ok? Porque depois de fazer isso, o que é que eu vou fazer? Vou com o rolo e pinto esta zona aqui, este espaço aqui que sobra. Como vocês podem ver, no final vocês passarem a tinta, vejam estes pequenos pormenores. Por exemplo, eu ali não passei muito bem a tinta, então vamos dar um jeito a isto. Fui buscar mais um bocadinho de tinta e é só passar, estão a ver? Em relação às camadas de tinta, deixar aqui assente que em alturas de inverno, de frio, de mais umidade, eu deixo secar cada camada de tinta por 4 horas, ok? Para ter a certeza que está bem seca. Isto é importantíssimo, a tinta tem que estar mesmo bem seca, porque se vocês aplicam uma camada por cima de outra camada que ainda não está seca, vai ficar super assim patchy, estão a ver? Tudo manchado, vai ficar horrível, portanto, certifiquem-se que está bem seca cada camada antes de passarem para a próxima. No inverno, no outono, tempo assim mais frio e mais úmido, eu deixo secar 4 horas cada camada. Em tempo assim de verão, mais seco, eu espero apenas 2 horas e passo à próxima, porque em 2 horas, se tiver bom tempo, o tempo seco,
seca no instante, portanto, yeah. Outra coisa importantíssima é que no final de cada camada, principalmente se nesse dia vocês já não vão aplicar mais camadas, é importantíssimo que no final do dia vocês lavem muito bem os vossos pincéis, os vossos rolos, passem tudo muito bem por água corrente até retirar ou a maior parte do resíduo, da tinta em excesso. Isto é super importante porque se vocês deixarem de um dia para o outro a tinta no rolo ou no pincel, no dia a seguir vocês já não vão fazer praticamente nada com aquele pincel, a não ser que passem por diluente e estejam ali com paciência a dissolver a tinta, porque depois no dia a seguir já não sai com água, aquilo fica duro, fica pastoso. À medida que eu fui pintando a porta propriamente dita, fui também pintando o vão da porta, e no vão da porta é exatamente a mesma coisa. O que eu fiz foi isolar com fita de pintor à volta do vão da porta, e à volta das janelas faço o mesmo, ok? Isolar muito bem entre a madeira e a parede, para vocês não pintarem a vossa parede, obviamente, não querem estragar a pintura, principalmente eu que tinha estado a pintar o escritório de cinza claro, não queria estar a manchar, portanto isolar muito bem toda a volta com fita de pintor, isolar as ferragens novamente, lixar a porta e passar para o primer e depois para as camadas da tinta que eu selecionei, que portanto é tinta branca, igualzinha à da porta, e o processo é exatamente o mesmo, ok? Portanto não tem muito que se lhe diga. Quanto ao número de camadas de tinta, quero-vos dizer que eu passo uma camada de primer e 6 camadas de tinta. Eu sei que é imenso, porque ao todo são 7 camadas de tinta, é muita coisa, mas é simplesmente porque eu estou a partir de uma base muito escura. A cor original da porta é um castanho muito intenso, muito assim, muito profundo. Pronto, é mesmo escuro, e para eu ficar com aquele branco perfeito, que vocês olham para a porta e não se nota sequer que a porta era de outra cor, parece que a porta sempre foi branca, porque está mesmo super branco e não se nota nenhuma mancha, não se nota nenhuma transição, não se nota nada, para ficar aquele branco mesmo lindo e perfeito, eu dou estas camadas todas de tinta. Quero dizer que, obviamente, que se vocês começarem a pintar uma porta ou uma janela, o que seja, de madeira, que não seja uma madeira muito escura, uma madeira clara, claro que vocês não vão precisar de tantas camadas. Eu posso vos dizer até que no meu último vlog, se vocês repararam, eu pintei a janela lá debaixo do hall de entrada de branco, e então nesse caso, para passar de amarelo para branco, eu não precisei de 7 camadas, eu precisei de uma camada de primer e de 4 camadas de tinta, portanto 5 camadas. Portanto o número de camadas de tinta depende da cor da qual vocês estão a partir, ok? Eu no meu caso, eu parti de uma cor mesmo muito escura para tipo branco, mais branco não há. Portanto, foram várias camadas e ainda foi trabalhoso. Pessoal, vamos então agora começar a pintar a porta com a cor selecionada. Eu escolhi esta aqui da Luxense também, portanto, é uma tinta que vocês podem encontrar no Aqui. Eu comprei na cor white e no acabamento acetinado. Eles também têm mate. Eu não recomendo para portas, porque as portas é algo que nós tocamos várias vezes ao dia normalmente, e a tinta mate é mais difícil de limpar, mancha com mais facilidade. O acetinado, o que acontece é que a tinta tem um pequeno brilho, muito pouco, mas é o suficiente para facilitar a limpeza. Por exemplo, vocês mancham a porta porque está branca, mancham com maquilhagem ou com alguma coisa, vocês vão com um pano úmido, passam na porta e está tudo, fica logo branquinha novamente. A tinta mate é mais difícil de remover. Também está ao acabamento brilhante, só que eu pessoalmente já não gosto de uma tinta tão brilhante, super brilhante, já não gosto. E então, pronto, acho que o meio termo é o melhor, então eu escolho sempre o acetinado. Entretanto, a porta está assim, como vocês podem ver, está a tinta super irregular e tudo mais. Agora, quando começarmos a dar as aplicações desta tinta, da tinta final, já vai ficando cada vez mais opaca.
Então, ponto de situação, já estão aqui dadas todas as camadas de tinta necessárias para ficar com a cor assim bem opaca, como vocês estão a ver. Está assim bem branquinha, tal como esta porta aqui, estão a ver? Já não se nota a diferença. Vou aproximar aqui um bocadinho mais para vocês verem. Pronto, é este o efeito desejado. Agora vamos virar a porta ao contrário e eu vou pintar o outro lado. Estão a ver aqui a diferença? Olhem só este branco com esta madeira escura. Pronto, vamos então continuar a transformar esta porta. Depois aqui o vão da porta está neste momento assim. Neste vão eu ainda só dei o primer e duas de mãos, que agora está a secar. E mais logo vou ver se ainda dou a terceira e a quarta hoje, mas pronto. Já está assim, mas como vê ainda não está nada perto daquilo que eu quero que fique, que eu quero que fique assim tal como o armário, estão a ver? Ainda não está opaco o suficiente, por isso é que tenho que levar várias camadas de tinta. Eu quero só deixar aqui bem assente que antes de vocês virarem a porta ao contrário, é essencialíssimo que vocês deixem secar a porta, portanto, de um dia para o outro, ok? Portanto, antes de virarem a porta, deixem secar um dia inteiro, tá? Eu acho que é, ou uma noite inteira, vá. Pronto, depois de tudo pintado, é super fácil retirar toda a fita de pintor, portanto, retirar todo o isolamento das ferragens, voltar a aplicar a maçaneta ou o puxador, se vocês por acaso tiraram, portanto é super fácil e depois, claro, voltar, no meu caso, que foi uma porta, voltar a pôr a porta no sítio, que isso às vezes é um desafio, por isso lá está, peçam a alguém com força para o fazer. Eu nunca na vida ia conseguir encaixar a porta, muito menos tirá-la do sítio, é que eu nem sequer chegava a tirá-la do sítio, portanto, se estão a ver... Já sabes. Espera aí. Já passou? Já. Então pronto, vamos entrar aqui no quarto. Pá, nunca foi tão fácil. Bem, pronto. Bem, nunca foi tão fácil pôr a porta. Foi rápido, olha. E diz aí, tipo, dicas para o pessoal que vai para pôr portas. Por acaso, e o truque é, que descobri há pouco tempo, porque tinha sido sempre muito difícil para tirar as portas e voltar a pô-las. O truque é tentar alinhá-las nos 3 encaixes, ou seja, tentar pousar a porta, e depois, quando ela estiver pousada, mesmo que não esteja encaixada, porque não é fácil encaixar os 3 de uma vez, basta estar pousada em 2 desses, e pousada mesmo, depois dar-lhe assim um toquezinho e ela vai ao adira, centro. não é? Exatamente. Pronto, é isso. O que é que fazes agora? Fechas a porta. Não, agora é preciso pôr Ai, pois as é. macetas, não é? A Daniela é... Uau. Não, agora fecha a porta e depois como é que eu faço para abrir a porta? Nada. Pronto, falta pôr aqui, vamos pôr agora as maçanetas, mas está bonita a porta, não está? Tá, mas não a fecho. Está top, gente, vejam só que linda a porta. Eu acho que a nossa casa tem que ser mesmo o nosso refúgio e para ser o nosso refúgio eu acho que tem que ser um sítio que nós nos sentimos bem, que nos possamos sentir em paz e que esteja tudo em harmonia. Porque senão, não sei, parece super parvo, mas eu se não tivesse feito estas alterações na minha casa, eu acho que estava em louca, entre aspas, porque eu acho que faz toda a diferença nós estarmos num ambiente que realmente nos transmita paz e leveza e pronto, e para mim o que me transmite essa paz e essa serenidade em casa é realmente cores claras, brancos, cinzas, claros, enfim. Portanto, para mim foi super importante fazer estas alterações. E para terminar este vídeo com uma dica muito útil para este processo, porque no final disto tudo, por muito que vocês tenham isolado muito bem o ambiente, vai sempre haver uma pinga ou outra tinta pelo chão. É muito fácil remover tinta de uma tijoleira, mas pronto, para quem não souber, vocês precisam de uma espátula, porque uma espátula vocês rapidamente raspam aquelas gotas de tinta mais espessas, então vocês é só raspar, aquilo sai tudo, e vocês precisam daquele, chama-se desperdício, acho eu, que é aquele emaranhado de fios. Isso vende-se também nas lojas de bricolagem, o Aqui, o Leroy, tudo, Maximat, essas lojas têm, portanto, e que vocês precisam também é diluente sintético. Portanto, é super simples, vocês molham o desperdício no diluente e passam no chão suavemente e aquilo vai dissolvendo a tinta, portanto é uma forma muito fácil, muito rápida de deixar depois o chão impecável, em condições. Mas pronto, sem mais demoras vou então terminar este vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, digam-me coisas aqui em baixo na caixa de comentários, dúvidas, questões, enfim, digam o que vocês quiserem. Muito obrigada por continuarem desse lado, não se esqueçam de dar um like, subscrever e comentar o vídeo e vemo-nos no próximo. Até à próxima!